Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Estão me ouvindo? Tudo bem? A câmera está Boa tarde. Boa tarde. Bem. Então, gente, a gente pediu essa reunião porque a gente teve... Boa tarde. Boa tarde, oi, Vânia. Charles, participando agora. Saudade de vocês. Participar com a Cris aqui. Ah, bom. Então, a gente, na reunião de março, né, o demanda do Barcetinho da Covid, fez uma consulta pública por 10 dias, a gente tem todos os temas da Covid, e aí a consulta terminou para a gente agilizar, considerando, né, que é um tema de Covid, e a gente contar uma reunião extraordinária para tratar esse tema e fechar logo essa recomendação, tá bom? Então, vamos iniciar a 8ª reunião extraordinária da Conitec, dia 30 de março de 2022, com a apresentação, o item único da pauta, que é a apresentação das contribuições da consulta pública do baricitinib para o tratamento de pacientes adultos com Covid-19 hospitalizados, que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio e ventilação não invasiva. É uma demanda da empresa Lilly, teve recomendação favorável na consulta pública por maioria simples, ficou em 10 dias de consulta pública até do dia 15 de março até o dia 24 de março, e agora a gente retorna aqui para fechar a análise desse caso. Então, a Camila Lima Tostes, gerente da Lili, e José Miguel, também da Lili, estão aqui para apresentar. Vocês, Camila ou José Miguel, estão aí? Melhorou meu áudio? Tem a câmera, gente? Melhorou? Melhorou. Tá na internet aqui, né? No Ministério. Oi. Camila, José Miguel. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, tudo Boa tarde bem? a todos. Estamos aqui, sim. Tá bom. Vocês têm 15 minutos para apresentar, tudo bem? Tudo bem. Agora ou a gente, em outro momento, vocês iniciam? Não, vocês podem apresentar agora, tá bom? Podemos apresentar agora? Tá bom. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, tá? Eu posso compartilhar daqui, José? Pois não, Camila. Boa tarde a todos. Vou compartilhar. Peço que vocês confirmem quando estiverem vendo a minha tela. Ainda não, Camila. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Carolina, tudo bem? Tudo bem. Você tem a câmera, é a Vânia que está falando, tá bom? A empresa Lili vai iniciar agora a apresentação. Já estamos vendo, tá bom? Ok. Pode começar. Bom, Vânia, demais representantes da Conitec, Soline, Charleston, Eber, todos os colegas aí do SUS. É um prazer para o Lili, uma honra, uma oportunidade ímpar para nós estar com vocês. Estou aqui, né, trazendo um conjunto de informações que não são novidades, visto que já tem um relatório preliminar, né? Então, a gente vai falar aqui do baricitinib para tratamento da COVID em pacientes adultos hospitalizados e que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva. Eu sou farmacêutico, gerente sênior de acesso público do Lilly, funcionário do Lilly, então, conforme a RDC da Anvisa, esse é o meu conflito de interesse. Estou acompanhado aqui pela doutora Camila de Lima Tostes, que é a nossa gerente médica de imunologia. Doutora Camila. Obrigada, José. Boa tarde a todos. Eu sou Camila Tostes, eu sou médica reumatologista e gerente médica da área de imunologia da Lilly. E venho acompanhando aí os... Por favor, o som está muito baixo. Vê se dá. Consegue me ouvir melhor? Agora melhor. Obrigada. E aí, Miguel? Oi, boa tarde, doutora Inês.
Bom, doutora Inês, você consegue me ouvir agora bem, né? Bastante melhor, Camila. Perfeito. Estava contando que eu venho acompanhando, né, que a gente estava mostrando slides de conflitos de interesse, e como funcionária Lili, eu venho acompanhando aí os esforços da empresa desde o início dessa pandemia, em busca de soluções para auxiliar no combate, né, dessa pandemia por Covid-19. E tem sido uma jornada árdua, eu imagino que para todos vocês também, e a gente ainda se sente, né, numa caminhada que não terminou. Então, hoje, ainda vemos que a mortalidade por Covid é uma realidade no nosso dia a dia, no nosso país, né? Temos um total de 659.241 óbitos acumulados por Covid-19, e apesar da ampla cobertura vacinal da população, alguns cenários continuam incertos, como, recentemente, ainda presenciamos uma nova onda da pandemia com o maior pico de novas infecções já visto. 3 de fevereiro de 2022, o Brasil atingiu o maior número de novas infecções, 298.408 casos em 24 horas. Também não sabemos como o surgimento de novas variantes pode nos impactar na data de hoje e para o futuro. Existe um percentual também da população mundial que ainda não está vacinada e, independente ou não da vacinação, ainda vemos pessoas apresentando formas graves da doença e evoluindo com sequelas em longo prazo, né? Então, é por isso que a gente entende que o objetivo de todos que estão aqui é um objetivo só, é um objetivo em comum, de disponibilizar soluções custo-efetivas que reduzam a mortalidade por Covid-19. Nesse sentido, concordamos com o parecer preliminar da CONITEC. Desculpa, eu estou tendo... ouviu um eco. Alguém pode falhar o microfone? Não, acho que era do Mussolini que estava aberto. Obrigada. Bom, como eu estava falando, a gente concorda com o parecer preliminar da CONITEC de incorporação e com as contribuições públicas que foram realizadas pela sociedade, né, de que baricitinib deve ser incorporado no SUS por 3 motivos principais. É uma medicação que tem a indicação em bula definitiva para tratamento de Covid-19, que reduz a mortalidade por Covid e que é custo-efetivo para o SUS. Falando um pouquinho mais sobre a molécula, né, baricitinib, sendo um inibidor seletivo e irreversível das enzimas janusquinases 1 e 2, ele age na diminuição da endocitose viral na célula, ou seja, da entrada do vírus na célula, agindo na célula humana, ou seja, na enzima conversora de angiotensina 2, e ele age principalmente na modulação da tempestade inflamatória do hospedeiro relacionada à Covid-19, ou seja, a famosa tempestade de citocinas que envolve aí principalmente a cadeia da interleucina 6. Com isso, com esse mecanismo de ação, a gente não espera que o benefício desse medicamento varie, quer seja por conta da mudança da variante do vírus ou por conta do status vacinal ou não da população. E por isso é uma medicação que continua fazendo sentido ao longo do tempo. Além disso, a gente já está vendo aí um acúmulo, uma série de evidências científicas, né, mostrando benefícios desse medicamento no tratamento da Covid-19. Atualmente, temos 3 ensaios clínicos importantes, controlados, randomizados de fase 3, que demonstram evidências de benefícios, já estão sendo produzidas meta-análises e já é um medicamento recomendado pelas principais diretrizes internacionais de tratamento de Covid-19, vide NIH, vide OMS, também as recomendações de Austrália, Nova Zelândia, entre outros. E o que é mais interessante para a gente é ver que, de forma consistente, essas evidências, elas vêm demonstrando um perfil de segurança semelhante do grupo com baricitinib e terapia padrão, quando a gente olha ali o grupo da terapia padrão isolada, o que nos dá um grande conforto e segurança em relação à droga. Vou focar no estudo COVID Barrier, porque ele é um estudo que representa muito bem a nossa população brasileira, né? Ele é um estudo que é controlado, randomizado, multicêntrico, duplo cego, e comparou a eficácia de baricitinib mais terapia padrão versus a terapia padrão isolada em pacientes adultos hospitalizados por Covid, exatamente naquela escala do NIH, a escala ordinal, que representa a indicação pleiteada, que é a escala de 4 a 6.
Ele incluiu 1.525 pacientes e aí contou com mais de 20% da população incluída sendo de brasileiros. Tá? Então, o Brasil foi o país que mais incluiu participantes nesse estudo, sendo 367 pacientes, em 18 centros clínicos e em 5 estados do país. E o dado mais relevante que a gente pôde ver é que ele demonstrou uma redução relativa de 38% de todas as causas de mortalidade no dia 28, em desfecho secundário principal pré-especificado. Tá? Aqui eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que no contexto do desenvolvimento clínico, né, desse estudo lá em junho de 2020, meados de 2020, a gente tinha uma percepção diferente dessa pandemia, um panorama diferente de como a gente poderia abordá-la, né? Existia uma sobrecarga de internações, uma sobrecarga hospitalar. Então, naquele momento, a gente ainda não sabia qual seria a melhor métrica para avaliar a resposta terapêutica a essa nova doença, né? Entendia-se que métricas que avaliassem progressão da doença poderiam, de repente, avaliar benefícios em relação a tempo de hospitalização, tempo de internação. Porém, hoje a gente sabe que algumas métricas elas não são tão objetivas como a mortalidade é. E hoje em dia a gente sabe do benefício dessa avaliação de mortalidade, o que tem sido retificado em novas evidências científicas que estão surgindo e pelas recomendações de tratamento, pelas agências regulatórias que vêm aprovando esse medicamento. A gente pode ver que no mesmo estudo COVID Barrier, essa redução de mortalidade, ela foi consistente entre os pacientes que usaram baricitinib com e sem corticosteroide associado. Ela foi consistente em todos os subgrupos de escala ordinal que eram pré-especificados na randomização, independente do grau, do nível de gravidade da doença, da região, do gênero, do tempo de adoecimento. E ela se permaneceu ao longo de 60 dias de seguimento desse tratamento. Além disso, pacientes em uso de baricitinib apresentaram significativamente maior chance de melhorar na escala da gravidade ordinal nos dias 4, 7 e 14. E com isso, a gente vem concluindo que baricitinib é um medicamento que, além de estar aprovado na Anvisa, ele age modulando a tempestade inflamatória relacionada à Covid-19. Em ensaio clínico controlado randomizado, ele demonstrou redução nas causas de mortalidade por pacientes hospitalizados. Aqui eu me disponibilizo para conversar com os senhores, tirar dúvidas em relação a qualquer questão que não tenha ficado respondida na nossa consulta agora, na nossa resposta à consulta pública dessa incorporação. E queria trazer à tona também que a gente tem dados de estudos, incluindo mais de 8.000 pacientes que estão para ser publicados aí por um grupo clínico de pesquisa que tem um alto nível de credibilidade, que é o grupo Recovery, e que vem mostrando redução da mortalidade com o grupo baricitinib no desfecho primário que eles definiram para o estudo, assim como conseguem atingir os desfechos secundários principais. Em terceiro ponto, eu queria trazer que, lembrar que é um medicamento recomendado, né, pelas agências internacionais e que ele é associado à terapia padrão, ele demonstra ter um perfil de segurança semelhante. Seu som está cortado. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tô ouvindo bem. Não cortou para mim também, não. Para mim não também cortou estava também, ouvindo bem. Acho que é aí, Mussolini. Pode ser. Algum ponto? Mussolini, Desculpa. quer que volte alguma coisa, Mussolini? Não, pode seguir. Estava concluindo em relação à questão do perfil de segurança, ser semelhante ao grupo com terapia padrão isolada, ou seja, semelhante ao grupo placebo. Então, com isso, a gente entende que baricitinib em monoterapia ou associado à terapia padrão, estabelecida no Brasil, é eficaz e seguro no tratamento de pacientes adultos com Covid-19, hospitalizados e que necessitem de suplementação de oxigênio. Me disponibilizo para dúvidas clínicas ao final desse pleito e chamo agora o José Miguel para falar sobre a questão de impactos econômicos e orçamentários.
Está no mudo, Miguel. Está mudo. Ok, obrigado, Vânia. Bom, a questão dos aspectos econômicos, a gente quer iniciar pela questão do preço, tendo em vista o debate que foi produzido na reunião, e também trazer para vocês uma certeza, uma garantia, né, que o preço ofertado pelo Lilly é o preço de R$ 27,22, tá? E esse é o preço desonerado de impostos. Então, quando você retira ICMS 18%, PIS e COFINS, né? E o preço onerado, tendo em vista que baricitinib ainda não faz parte do convênio CONFAS número 87 de 2002 e ainda não recebeu também a desoneração prevista pela Lei 10.147, pelo Decreto 3808, a gente sempre apresenta o preço desonerado e onerado. A base desse preço é o preço que baricitinib foi incorporado para artrite reumatoide quando esse processo passou pela Conitec, né? Lá, na época, o preço desonerado era R$ 30,33. Já havia no DELOG para artrite reumatoide inibidor de JAK com o preço de R$ 27,22, e o Lilly, mesmo tendo submetido no dossiê R$ 30,33, à época fez a oferta igual ao inibidor de JAK, que já estava naquele momento com R$ 27,22. Então, para dirimir dúvidas, qualquer dúvida aqui dos membros da Conitec, a gente tem esse compromisso, reafirma esse compromisso, nenhum outro preço será praticado pelo Lilly para o processo de incorporação do baricitinib na indicação sob análise de vocês. Próximo. Com esse preço de R$ 27,22 ou de R$ 37,72, baricitinib se demonstrou custo efetivo para o SUS, na perspectiva do SUS, devido à sua eficácia em redução de mortes e ao seu baixo custo de tratamento. Lembro aqui que o NATS, na reunião ordinária, simulou vários preços e mesmo pensando num preço fábrica cheio, né, sem nenhum tipo de desconto, também era custo efetivo. Então, aqui a gente traz que R$ 1.909 ou R$ 1.577 precisam ser investidos para ganho de um quali e um ano de vida salvo, que demonstram o uso mais eficiente de recursos do que o contexto sem a intervenção. E há uma discussão, inclusive, muito técnica, inclusive no parlamento, que o padrão, né, de referência de custo-efetividade poderia chegar a 3 qualis. E aqui, mesmo com um quali, a gente já mostra, né, os estudos mostram a potência de custo-efetividade da oferta do custo de tratamento que baricitinib tem. Próximo. Essa plotagem, ela considera, então, os custos na perspectiva do SUS, os custos da SIGTAP, custos que o próprio Conitec utilizou quando avaliou outras tecnologias, anticorpos e outros produtos. Então, comparativamente, né, o desfecho de mortalidade, de redução de mortalidade obtido no estudo COVID-Barrier e preço de 27,22 por comprimido de 4 mg, obviamente preço desonerado, baricitinib demonstra custo-efetividade ao mesmo com um liminar de 1 PIB per capita. Então, com 90% de chance de probabilidade de ser a opção mais custo-efetiva, né? Isso também foi demonstrado pelo próprio NATS quando em avaliação para os senhores no início do mês de março. Próximo. Em relação ao impacto orçamentário, em 5 anos, baricitinib demonstrou ser custo-efetivo em 5 anos, devido à sua eficácia em redução de mortes e ao seu custo de tratamento, né? Nós recuperamos o relatório, recuperamos a própria contribuição do NATS, da avaliação, e fizemos um ajuste, e esse ajuste era para considerar, então, uma população, uma curva de participação de adoção de 30%. O nosso dossiê original falava de 15% no primeiro ano de incorporação. O NATS sugeriu, enfim, simulou com 30% de adoção no primeiro ano, e da mesma forma,
com essa nova simulação, o impacto orçamentário é de apenas 3% em relação ao impacto orçamentário anterior. Pode passar. Em resumo, então, reiteramos o preço, né, o preço de 27,22 por comprimido desonerado, que esse é o preço que é possível comparar custos de tratamentos para as outras doenças e por tecnologias incorporadas pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Enquanto não houver desoneração, pratica-se o preço onerado, né? De forma que baricitinib também demonstrou e é custo efetivo, até mesmo com um limiar de apenas 1 PIB per capita, que seria hoje o valor de R$ 35.200. E no novo cenário de impacto orçamentário projetado, considerando a maior participação de mercado no primeiro ano de incorporação, de 30%, a tecnologia permanece com um potencial de sustentabilidade para o SUS. E, por fim, uma mensagem que para nós é muito importante, a Camila trouxe no início da fala dela, a jornada da Lilly, no contexto da pandemia de coronavírus no mundo, é uma jornada de compromisso, de engajamento. A própria Conitec se debruçou sobre os anticorpos bamlanivimab e etesivimab para indicação de pacientes com Covid. O desfecho não foi favorável, em razão de que novas variantes surgiram e não tinha ali a comprovação, e de modo muito respeitoso, a Lilly recebeu isso e aceitou, inclusive, comunica formalmente a Conitec por isso. Então, a Lilly se sente muito honrada, né, e muito animada com o que tem por vir ainda, mas muito honrada em ter contribuído com a redução de mortes de pacientes brasileiros no estudo clínico com baricitinib, né, mais de 380 pacientes foram brasileiros, pacientes que estavam nesse estudo, e agora, junto, né, com a própria Conitec, Ministério da Saúde, esperamos que, na incorporação de medicamentos do baricitinib, esperamos continuar com esta possibilidade real, concreta, de evitar mortes dos brasileiros. Essa é a contribuição, senhores e senhoras, Vânia, que nós trazemos aqui no dia de hoje. Estamos à disposição para qualquer dúvida e, de toda forma, dizer que o SUS, né, pode contar com a Lilly, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais. Muito obrigado. Obrigada, Camila. Obrigada, Miguel. Alguém tem alguma pergunta para a Lilly? Alguma dúvida? Eu tenho, Vânia. Por favor, boa tarde a todos. Eu fiquei com a impressão, Camila, de que nós estamos analisando uma outra proposta que não aquela original, não é? Houve alguma adequação? Porque no dossiê original, o desfecho primário era composto. E na pergunta pico do dossiê, não havia referência à mortalidade. E você agora está nos trazendo isso, né, que eu gostaria de saber se nós estamos tratando de algo que teve modificação com relação ao dossiê original. A outra questão é que você focou bastante na questão inflamatória, não é? Houve uma discussão, como você mesma apontou, sobre essa questão da ação do medicamento em cima da inflamação. E nós ficamos perguntando, mas a variante do estudo, principalmente o Coll-Barrier, que é o estudo básico, né, e mais considerado, não foi feito com essa variante porque foi de 2000 e não sei quando aí que ela ainda não tinha sido detectada. E aí eu pergunto, porque depois você faz menção à ação farmacêutica como se tivesse relação com a enzima da Spike, a Janus, mas essa não é a fase viral? Nesse mecanismo de ação, você está se referindo à fase viral, quando todo o processo está sendo de indicação para reduzir a inflamação. Tá? E, por fim, eu pergunto de novo, no dossiê anterior,
era dito que seria em monoterapia ou em combinação com corticoide, não é isso? De novo, cadê o dado de monoterapia? Ou nós não estamos analisando a monoterapia, só o uso combinado? Perfeito. Agradeço muito, doutora Inês, pelas suas perguntas. Até porque a gente tem um tempo super desafiador para apresentar uma quantidade enorme de dados científicos, então eu tive que fazer uma apresentação muito sintetizada, né? Na verdade, a gente não mudou nada do que tinha sido solicitado no dossiê original. A gente está falando aqui do mesmo estudo. Aqui houve uma diferença de foco, né? E aí eu entendi que você gostaria de conversar mais sobre a questão do desfecho primário, né? Realmente, o estudo COVID-Barriga, ele é um estudo que, no desfecho primário, ele se propôs a avaliar a progressão de pacientes na escala da doença. Eu queria saber se eu tenho oportunidade de compartilhar ainda algum slide para... Pode compartilhar, para tirar a dúvida. Pode sim. Eu agradeço. Eu vou pedir uma licencinha aqui. Porque eu acho que vai ficar bem legal de responder. Vocês me avisam só se estão vendo, tá? Não estamos vendo, não. Tá um pouquinho lento, gente. Eu peço desculpa, tá? Tá ajudando. Agora está aparecendo. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela, porque desse jeito não está indo. Um segundo, peço desculpas. Eu vou comentando enquanto está baixando aqui, tá? O que acontece, doutora Inês? Quando o estudo foi desenhado, a gente estava vivendo realmente ali um contexto, né, de hiperinsuflação dos hospitais, superinternação. Então, uma solução super importante de encontrar naquele período era algo que reduzisse o número de hospitalização, que reduzisse a progressão da doença. Qual é a questão em relação à progressão da doença que eu queria mostrar aqui para vocês? E o slide está baixando. Não é tão fácil, não é tão objetivo e é bastante subjetivo em cada hospital, em cada instituição, como está sendo avaliada a questão da necessidade de oxigênio de baixo ou alto fluxo ou ventilação não invasiva, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto ali todos os serviços incluídos em relação ao estudo do COVID, e eu acho que agora meu slide vai, e pronto. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Tá. Sim. Perfeito. Então, o que acontece aqui, tá? Essa é a escala do NIH. Nessa escala, a gente tem aqui, número 4 a 6, os pacientes que foram incluídos, certo? Então, eram pacientes hospitalizados que precisavam de oxigênio e que não estavam em ventilação invasiva. A ventilação invasiva, ela foi avaliada em outro estudo que a gente não está discutindo nesse pleito. Tá? E o desfecho primário, além de ter essa subjetividade de como os serviços eles iam alcançar ali a progressão para um nível 6 para o 7, ou 4 para o 6, ou 5 para o 7, etc. Além disso, a gente pode aqui observar, através desse exemplo, que o desfecho primário ele quis ver o primeiro evento que acontecesse com o paciente internado.
Então, eu vou colocar 2 casos hipotéticos. Eu tenho aqui o paciente A, que entrou no estudo com a escala 5, ou seja, ele precisava de oxigênio em baixo fluxo quando foi admitido no estudo, e o paciente B, que também entrou no estudo com a escala 5. Ambos tiveram a primeira progressão para a escala 6. Eles passaram no dia 4 ou no dia 5, vamos colocar aqui hipoteticamente, eles passaram para necessidade de oxigênio de alto fluxo, ou seja, foram para a escala 6 da doença de NIH, da gravidade. Ambos os pacientes, eles foram contabilizados como progressores no desfecho primário, sendo que, se eu olho o que aconteceu com eles no dia 28, eu posso ver que, por exemplo, a paciente A evoluiu com a melhora clínica e alta hospitalar, enquanto que o paciente B evoluiu a óbito. Então, o desfecho, ele realmente não foi a melhor opção, né? O desfecho desenhado que responderia a nossas dúvidas, né? Ele não representava exatamente o status clínico de interesse para a gente, né, em relação ao paciente. Então, a gente usou exatamente o mesmo estudo na construção do primeiro dossiê, explicamos a limitação desse desfecho primário, e é exatamente por isso, doutora Inês, que foi olhado com muita cautela os desfechos secundários que estavam pré-definidos, que estavam incorporados no protocolo do estudo. Tá? Que o principal deles, a nosso ver, hoje, é sim a redução da mortalidade. Por isso que a gente conversou bastante ali sobre a questão da redução da mortalidade. Eu queria saber se pelo menos essa primeira pergunta ficou clara, se precisa tirar alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto. Não, Camila, muito bom. Fica muito claro que o desenho do estudo, na pergunta pico, como estava, não se incluía a mortalidade como um desfecho primário e ela tampouco estava dentro do desfecho composto, né? Tudo certo. Agora, eu gostaria também de ver com relação a evento adverso, porque eu esqueci de fazer essa pergunta também, porque nós sabemos que há um evento, eu achei assim que não encontrei um foco de preocupação no evento adverso do medicamento, quando nós sabemos que ele cursa sim com algo que é a questão da coagulação sanguínea, né? Que a variante pode ser menos agressiva, mas eu não vi uma correlação de gravidade, vamos dizer assim, com a cascata de coagulação sanguínea. Foi muito foco na inflamação, tá? É mais uma que eu acrescento. Perfeito, doutora Inês, eu agradeço. Eu vou seguir a ordem das suas dúvidas, tá? E agora eu vou conversar um pouquinho sobre a sua primeira pergunta, que ela já vai me dar um gancho para responder essa quarta dúvida. Então, sim, a gente tem essa ideia aqui, né, de que existem estágios da infecção por COVID, né? Então, ali, colocando de forma bem visual, existiria um momento de maior carga viral e existe um outro momento de maior resposta inflamatória, né? O que é interessante aqui no efeito do medicamento baricitinib é que ele conseguiria agir exatamente um pouquinho nos dois momentos, né? Primeiro porque, doutora Inês, quando ele reduz a entrada do vírus na célula, ele indiretamente reduz a carga viral, mas não é porque ele está atuando na proteína spike, não é porque ele está atuando no vírus. Ele está agindo numa célula nossa, que num receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2, tá? E aí, por isso, ele consegue ter essa ação. Só que muito mais importante do que essa ação é a ação na resposta inflamatória. E é exatamente porque a resposta inflamatória já é independente do período da fase de carga viral que a gente realmente entende que o medicamento ele não vai sofrer perda de benefício com mudança de variante do vírus e nem com o status vacinal da população. O que vem corroborando com esse entendimento são os dados que estão saindo dos ensaios clínicos mais recentes. Então, por exemplo, o último estudo clínico controlado randomizado do grupo Recovery, que incluiu mais de 8.000 pacientes, ele foi feito até dezembro do ano passado. Então, ele já pegou uma população diferente do que a população do COVID barrier.
E ainda assim, ele conseguiu atingir de forma significativa o desfecho primário dele, que era de avaliação de redução de mortalidade. Inclusive, ele conseguiu atingir ali outros desfechos secundários, que era em relação ao tempo de internação e entre outros fatores que são importantes e têm a ver com progressão da doença. Mas foi um desenho ali de estudo montado com conhecimento muito mais amplo sobre a doença, muito mais assertivo para o que a gente queria responder. Ele só não representa tanto a população brasileira quanto o COVID Barrier, que foi um estudo praticamente ali muito bem representado pela população brasileira e pelo perfil de paciente que a gente está pleiteando agora. Aproveitando essa conversa sobre a questão inflamatória, eu vou pular para a pergunta 4 e já eu volto para 3, tá? Então, sim, a gente olhou com muita minúcia os eventos adversos, e aqui, em relação a eventos adversos, a gente já tem um compiladão, porque a gente pode ver o que teve de evento adverso no estudo ACTT2, o que teve no COVID Barrier, o que teve na análise exploratória do COVID Barrier, que já envolveu a população de pacientes intubados, e a gente pode ver também agora os dados dos 8.000 pacientes incluídos no estudo Recover. E aí aqui, só mais uma vez, para ficar visual para vocês, e aqui são materiais todos aprovados, tá? A gente conseguiu perceber uma taxa de eventos adversos muito interessantes. Isso aqui é relacionado ao estudo COVID Barrier, tá? Então, o que a gente vê ali é uma quantidade numérica muito parecida entre o grupo que estava no placebo e a terapia padrão versus o grupo que estava no braço baricitinib versus terapia padrão, tá? A gente vê até uma quantidade, eu vou colocar aqui a minha setinha para ficar... A gente vê até uma quantidade numericamente menor de eventos adversos graves no braço bari do que no placebo, tá? Aqui foi quantificada a questão da coagulação, então a gente vê a quantidade semelhante em relação a eventos trombóticos, tá? Lembrando que na bula o medicamento ele deve ser associado a enóxica profilática ou terapia anticoagulante profilática, se for indicado, tá? E aqui, mais uma vez, em relação a eventos adversos sérios, a gente vendo aí numericamente menos no grupo do baricitinib do que no placebo. Para mim, que sou reumato, me chamou ainda mais atenção, né, o que a gente achou no lado das infecções, e que tem sido muito consistente em todos esses ensaios clínicos, tá, doutora Inês? Então, a gente vê aí também numericamente menos infecções graves secundárias no período da doença COVID, né? Em pessoas que estão no braço baricitinib do que no braço placebo. Então, em relação à questão de segurança, eu acho que a gente está bem respaldado e hoje em dia consegue aí ter um conforto, inclusive no quesito coagulação, tá? Lembrando que o tempo de tratamento, ele é no máximo 14 dias. Então, ele é um comprimido uma vez por dia, por 14 dias, ou até a melhora clínica do paciente, o que acontecer primeiro. Então, é muito pouco tempo para a gente ver aí um evento que seja relacionado ao medicamento em si, né? Um evento coagulante relacionado ao medicamento. A doença COVID em si, a gente sabe que ela é muito mais trombótica e, enfim, a internação, a imobilidade são riscos, do ponto de vista médico, bem maiores, né? E aí, doutora Inês, eu queria saber se eu respondi essas perguntas e se eu posso falar sobre a de monoterapia ou combinação, que é a mais rapidinha. Você está me esclarecendo bem. Inclusive, essa parte do tempo que você falou é muito interessante, porque vocês falam até 28 dias, por exemplo, e nós sabemos que a evolução da variante Ômicron é uma evolução mais lenta, né? E, portanto, leva mais tempo necessário para fazer uma avaliação. Eu agradeço. Então, tanto do evento adverso, como também do tempo de segmento. Pelo visto, os 28 dias que foram estabelecidos, né? Nós não sabemos o que ainda acontece ou pode acontecer se você já não tem essa informação depois desse tempo estabelecido. Isso, e exatamente por isso que os pacientes foram acompanhados até o dia 60, porque ainda podem acontecer complicações tardias.
Então, você viu ali, como eu apresentei, que a análise de mortalidade, o desfecho foi previsto, né, para ver em 28 dias, mas também tinha previsão ali de análise em até 60 dias de segmento. E a gente vê ali naquela curva de Kaplan-Meier que eu mostrei na apresentação, que o grupo com baricitinib mantém significativamente ali abaixo, conseguindo ter uma ação, né, uma redução maior da mortalidade do que o grupo placebo, em até 60 dias. Então, mesmo em variantes mais lentas, aí eu acho que a gente já tem dado em longo prazo, né, para essa doença, que ajudam a gente a ficar mais seguro também nesse sentido, tá, doutora Inês? E aí, por último, a questão de monoterapia ou combinação, na bula, a indicação no setor de posologia, a gente pode ver que ele está bem aberto, né? Ele coloca o bari podendo ser utilizado com ou sem remesivir. E a gente tem na bula ali as informações de monoterapia. Assim como eu mostrei aqui hoje, a gente tem uma subpopulação do estudo COVID-Barrier que não estava em uso de corticoide, né? E aí a gente colocou lado a lado como é que ficou o dado com e sem corticoide, por isso a gente entende sim que ele pode ser usado em monoterapia e, inclusive, ele se torna uma opção para pacientes que tenham contraindicação à terapia que está sendo considerada padrão naquela instituição, né? Como, por exemplo, o paciente que não possa usar dexametasona, aí ele poderia usar o bari em monoterapia. Pois é, então, assim, mas a minha pergunta não foi nem com relação à indicação, é porque eu não vi no relatório, a menos que eu tenha deixado passar, o título é em monoterapia ou tratamento combinado com corticoide, não é? Com a dexametasona, mas eu não vi os dados do uso da monoterapia. Então, no caso, seria, se não, esses dados não lá estão, seria o caso de mudar o título da proposta, porque toda a sua exposição e também o que está lá na proposta do dossiê é em monoterapia ou em combinação. Aí eu fiquei com essa dúvida. Entendeu, Vânia? Se seria o caso, porque não se discutiu nem na nossa reunião anterior, não se focou a monoterapia, e, no entanto, o título da proposta é em monoterapia ou em combinação com dexametasona. É porque a maior parte dos pacientes estavam usando dexametasona. Alguns não estavam, né? Porque tinham contraindicação por algum outro motivo. Mas na análise dos resultados não mudou. Não separaram. Não, mas não teve diferença do paciente que usou com Dexa ou sem Dexa. Não teve diferença nos resultados de eficácia. Foi isso? Não, mas a Camila, quando fala placebo, está se referindo ao placebo que está nos dois, que é a dexametasona. Eu estou entendendo assim. Mas tem alguns pacientes que não tomaram Dexa, não são 100%. Pois é, mas esse subgrupo foi analisado separadamente, não? Oi, doutora Inês, eu estou até abrindo aqui o dossiê para resgatar. Se vocês quiserem, a gente pode encaminhar qualquer dado adicional. Eu acredito que a gente tenha incluído no nosso dossiê inicial, porque 80% dos pacientes nos dois braços estavam em combinação com corticoide, mas aí a gente tem um percentual de participantes, né, de pacientes, que não estava com corticoide nos dois braços. Aqui eu chamo placebo, porque como o estudo foi duplo cego, né, ele realmente tinha um paciente ali que estava usando o comprimido de placebo, além da dexametasona. E aqui, para a gente comentar que um período que o estudo começou, a gente já tinha os resultados positivos da dexametasona para tratamento de COVID, né? Então, era eticamente inaceitável que não pudesse ter essa possibilidade de associar a terapia padrão, né? Mas a gente fica super à disposição para complementar com qualquer dado, qualquer informação adicional que vocês queiram receber a esse respeito, tá bom? Tá bem, mas eu continuo achando que tudo eleva, tudo se apresentou, expôs e o que está, eleva para a combinação. É só essa questão, tá? Não tenho dúvida quanto a isso, não. Eu acho, assim, isso vai ficar a critério, né? Sim, eu concordo nesse sentido. Obrigada. Vinícius? Obrigada, doutora Inês. Eu estou vendo uma mão levantada aqui. É do Vinícius.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Camila. Algumas questões que eu queria ponderar é porque, assim, eu percebi que a gente está usando muito dado de estudos que não foram apontados no dossiê e nos relatórios, inclusive esses que foram para consulta pública. Isso está me gerando um pouco de desconforto, que parece que a gente está ajustando de acordo com as dúvidas. E a gente não ofereceu todos os elementos que a gente está usando aqui para que fossem apreciados em tempo de consulta pública. Então, por exemplo, esses resultados do recovery, esses resultados do gráfico para análise em 60 dias, enfim, que é alguma coisa que está provocando algum desconforto, com o desfecho de 28 dias, considerando aquela combinação de outros desfechos que ficam agrupados, enfim, naquele modelo do NIH. Exatamente por uma questão que o Dr. Inês está apontando, e na prática clínica é o que a gente tem visto com muita frequência, são pacientes mais idosos, em geral, com um perfil neurológico diferente, não dá para saber se é por interação com algum tipo de medicamento, ou se é em função de alguma alteração neurológica de pacientes que são Alzheimer, enfim, essas doenças neurodegenerativas são pacientes mais sujeitos, a gente vê mais entrada em UTI nesse perfil de paciente. Mas ainda não vi nenhum estudo demonstrando isso de maneira muito clara, não. Isso é mais um empirismo do que a gente tem visto na experiência conversando com colegas. É um desfecho bem mais crônico, são pacientes, aqueles que evoluem para formas mais graves, com intubação prolongada, óbito de 45, óbito de 60 dias, enfim. Então, um desfecho de mortalidade de 28 dias está me provocando um profundo desconforto, que eu gostaria de saber, assim, se a gente consegue medir razoavelmente, com alguma segurança, se a gente for garantir validade externa desse trabalho para uma tomada de decisão, que efetivamente eu tenha como dizer que redução de mortalidade implica também dizer que não são pacientes que não estão internados em UTI ou em intubação, que é aquele né, o crítico crônico, que passa lá 35, 40 dias em UTI, que é a experiência que eu tenho tido com maior frequência nos serviços, e são os comentários que a gente percebe nos serviços nas unidades de terapia intensiva, tá? Na bula do medicamento, esse é um ponto. Na bula do medicamento, tem dito que os pacientes em uso de baricitinib devem fazer tromboprofilaxia em função do aumento de risco de trombofilia durante o tratamento. Então, me parece que a gente já tem uma doença com uma tendência trombofílica, aumenta muito a probabilidade de ocorrência de trombose. E aí eu entro com medicamento que tem também esse aspecto trombogênico. Uma vez considerando que é desejável que o paciente que faz uso do baricitinib faça uso também de terapia antitrombótica profilática, aí me parece que eu não estou fazendo um efeito sinérgico de uma doença trombofílica com medicamento com tendência trombofílica também. Não ficou muito claro isso para mim, visto que isso já está proposto na própria bula. Né? A tromboprofilaxia é um apontamento que é disponível na bula do medicamento. A outra questão é porque me parece muito, na reunião que a gente fez passada, salvo engano, na 106ª, uma das coisas que foi apontada é que a gente não estava falando de um medicamento com atuação na fase viral, era estritamente na fase inflamatória. Mas hoje a gente já trouxe a atuação da janusquinase sobre o receptor ECA2, que vai diminuir o acesso do vírus à célula. Mas a gente não tem também só uma via de acesso do vírus à célula, tem a via direta, indireta, enfim, não tem que entrar nessa discussão. Mas também está me trazendo um pouco de dúvida e desconforto. A gente está atuando no medicamento que tem tendência anti-inflamatória ou antiviral? Quer dizer, qual o componente que a gente está avaliando para, enfim, determinar? Bom, a gente está dependendo de uma análise, de uma variação das variantes virais ou não precisa depender. Independente de variante viral, o medicamento tem preservado a sua eficácia e sua efetividade. Enfim, eu preciso que isso fique um pouco mais claro para todo mundo, para que a gente tome uma decisão um pouco mais racional. Ainda não estou muito confortável com relação às questões de orçamento. Para mim não ficou muito claro assim,
o preço vai ficar fechado em 27,07, se for desonerado por comprimido. E é isso? Porque existe uma escala que foi apresentada para a gente no relatório que fala de uma variação que pode chegar a R$ 163,23. Então, o que é o preço que vai ser fechado para que se estabeleça definitivamente o custo de tratamento para o prazo que está sendo estipulado? Isso é feito em contrato, se a gente tiver uma demanda menor, o custo vai ser outro, enfim, para que isso fique bem claro, para a gente não ter dúvida na hora de emitir um parecer a respeito disso. Finalmente, basicamente, para agora, eu acho que é isso. Tá. Vinícius, essa questão dos desfechos, 60 dias, 28 dias, está tudo no relatório, está tudo descrito lá, tá? Está tudo lá. E essa variação do preço, eu tenho que checar, mas se eu não me engano, foi porque se pegou o preço do contrato, uma variação com o preço, com o PMVG. Então, assim, mas o preço que o Ministério compra é esse que a empresa relatou aqui. Né? Desonerado é 27,22 comprimido, onerado com o ICMS dos COFINS, que vai dar mais uns 30%, aí 37,72. Tá? Mas a empresa pode responder, Camila ou Miguel? Não sei se o Miguel está falando, está no mudo. Está mudo. Não, perfeito. José. Não, perfeito, doutor Vinícius. Não há dúvida, espero que a gente tenha sido bastante claro. O preço a ser praticado é o preço de 27,22 centavos por comprimido de 4 miligramas, que é o preço desonerado, que vai dar um custo de tratamento para 14 dias de R$ 381, acho que é 0,8 centavos. Esse é o preço. A simulação, no dossiê, no relatório feito pelo NATS, trabalhou com outros valores, né? Mas o Lilly reafirma o que pôs no dossiê 27,22, que a gente colocou aqui na contribuição da consulta pública, e esse é o preço que o Lilly vai ser, se for, enfim, incorporado, chamado pelo Ministério para discutir volume, independente de volume, esse é o valor. Então, podem ter certeza que o custo de tratamento é R$ 381, enquanto ele estiver onerado, né? E desonerado, e depois 500 e alguma coisa em relação à oneração, tá? E só complementando, né, Miguel, que 14 dias é o tempo máximo, né, de tratamento. Então, seria no máximo R$ 381. Se o tratamento durar 10 dias, vai ser menos que isso. Em relação à tromoprofilaxia, né, que eu estou vendo aqui o doutor Vinícius colocar no chat, essa decisão ela é independente do tratamento com baricitinib ou não, né, a indicação. Então, se o paciente tiver indicação, isso independe do baricitinib. E aí eu gostaria de responder suas perguntas, doutor Vinícius, começando aqui, né, pela questão dos desfechos. Eu entendo que você se sinta, né, desconfortável, parecendo que tem muitas informações. E realmente, a gente acompanhando esse período de desenvolvimento clínico do COVID, a gente vê uma velocidade muito maior do que a gente via antes, né? Então, aqui a gente está vivendo a cada dia novidade científica, vendo o que está saindo de tratamento. Para dar um contexto, o baricitinib ele estava indicado no Brasil para tratamento de artrite reumatoide. E, em fevereiro de 2020, foi uma plataforma de inteligência artificial que levantou que ele poderia ser um potencial tratamento para a COVID. E como empresa muito séria, a gente entende que potencial está longe de ser uma evidência. Então, foram feitos ensaios pré-clínicos laboratoriais que confirmaram esse potencial. Nesses ensaios pré-clínicos laboratoriais, foi onde viu que a hipótese seria nessa atuação dupla. Então, aqui a gente não tem escolha, é ou na inflamação ou na carga viral. Ali, apresentava uma atuação dupla, nos dois lados, né? O que para a gente era muito interessante, né? E aí, fase pré-clínica também não é o suficiente para a gente ter evidência, né? Estudos de laboratório. Então, por isso, foram desenvolvidos também ensaios controlados, randomizados, de fase 3, em tempo recorde.
E aí eles conseguiram comprovar que a ação na fase inflamatória, assim, quando a gente fala do paciente no dia a dia, realmente parece ser o forte do mecanismo de ação desse medicamento, né? Bom, respondido isso, aqui eu queria separar que tem estudos diferentes. Então, a gente colocou, até abri aqui o dossiê de submissão, a gente colocou os dados do COVID Barrier, né, de desfecho em 28 dias e em 60 dias. Então, assim, se tiver qualquer dúvida adicional, eu vou só pedir para você me esclarecer melhor o que ficou em aberto. E existem outros estudos, tá? Por exemplo, o COVID Barrier, ele teve uma análise exploratória posterior, porque os pesquisadores estavam falando assim, a gente está vendo que o paciente que está com oxigênio de alto fluxo, está com ventilação não invasiva, ou seja, o paciente mais grave que está entrando no estudo, está se beneficiando mais. Então, a gente entende que poderia seguir com os testes, né? E por isso foram feitas análises exploratórias, considerando ali ventilação invasiva. Isso aqui são evidências adicionais, mas o interesse de discussão e a população que está sendo pleiteada aqui é do estudo COVID Barrier, que não envolve pessoas em ventilação invasiva, ele excluiu inicialmente pessoas em ventilação invasiva, então são pessoas que estão hospitalizadas, que precisam de oxigênio, baixo alto fluxo ou ventilação não invasiva, tá? E ele acompanhou os pacientes em 28 e em 60 dias. Eu consegui responder essa sua dúvida, aí eu passo para de evento adverso. Na realidade, assim, ainda continua um pouco... porque, veja, o estudo do Eli, que está falando de desfecho em 60 dias, é aquele que foi apontado no relatório como não crítico, enfim. Com os resultados que poderiam ser considerados, considerando a perspectiva de mortalidade em 60 dias. No relatório, na tabelinha que foi proposta, não existe a inclusão do COVID Barrier para avaliação de mortalidade em 60 dias. Então, entendeu? Para mim isso está gerando uma certa confusão. O que eu estou usando de parâmetro para generalizar e ter uma análise de validade externa? Eu confesso que eu estou abrindo aqui, mas talvez eu não consiga ter em mente exatamente o que a gente submeteu. O que eu tenho em mente é exatamente o que tem no artigo publicado do Marconi, que é do COVID Barrier, tá? Que ele, no perfil COVID Barrier, ele analisou, sim, o desfecho de mortalidade em 28 e em 60 dias, tá? Então, no artigo publicado no The Lancet, tem essa informação. Em relação ao L-Lilly, é essa análise exploratória que realmente assim, eu estou tentando tirar da frente para não gerar confusão em relação à indicação pleiteada, porque o L-Lilly, ele fez uma avaliação adicional em relação a pacientes em ventilação invasiva. Então, eu não acredito que esse seja o pleito aqui, né? Para mim, é mais importante que a gente tire as dúvidas do estudo do Marconi, do COVID Barrier, e entenda que ele tem evidência de 28 e de 60 dias também. E está no relatório, isso. No relatório está falando lá, 28 dias, 60 dias. Viu, Vânia? E demais membros. Só para deixar claro, não houve nenhuma alteração de pleito, de alteração de pergunta pico, e não houve nenhuma ajuste no dossiê para qualquer tentativa de, enfim, né, o que foi pleiteado, a pergunta pico é a mesma. O que a Conitec analisou e produziu de relatório preliminar, o Lilly buscou, na consulta pública, reforçar e esclarecer. Então, a gente, às vezes, fica na dúvida, né, se traz uma informação complementar para dizer que já há uma análise exploratória futura, está em pré-print, que será publicada, e que, tentando trazer alguns elementos já de mais informações, isso, às vezes, acaba talvez confundindo, mas nós, de toda forma, né, vocês podem comparar a pergunta pico, as informações, os estudos, os desfechos, são exatamente os mesmos, e é o que a gente está reforçando, né? Baricitinib em monoterapia ou em terapia padrão, né, que cada hospital aí acaba definindo a sua,
ele tem como desfecho secundário 38,2% de redução de mortalidade. Quer dizer, essa é a fortaleza do estudo Cove-Barrier e é essa a análise feita pela Anvisa para indicação, né, e não uso emergencial, para indicação de bula, né, como também para o relatório preliminar da própria Conitec. Ok, obrigada, Miguel, agradeço a presença de vocês, Camila e Miguel, tá bom? Obrigada. Só para reforçar isso, né, para a gente aqui dirimir ao máximo as dúvidas, as preocupações, de fato, é o estudo do Marconi, o Cove-Barrier, que foi a principal evidência considerada pela Anvisa. Tá? Então, tem tudo a ver com a indicação que a gente pleiteou. E aí, se eu não me engano, ficou faltando ali conversar sobre a questão da trombofilia, ou eu queria saber se isso também já está esclarecido. Pode falar que o Vinícius questionou, né? Isso. Bom, o mais importante, né, para a gente saber em relação à trombofilia são os dados que a gente está vendo nos ensaios clínicos. Então, ali eu mostrei para a doutora Inês os dados de eventos trombóticos que tiveram no grupo BARI mais terapia padrão versus o grupo terapia padrão isolada, do estudo Cove-Barrier, tá? E aí, doutor Vinícius, a gente tem adicionalmente o mesmo grupo de evidências em relação a outros ensaios clínicos. Não quero confundir a cabeça com mais ensaios clínicos, mas são mais evidências que o grupo de baricitinib não tem elevado aí o nível de trombofilia, ele não é um medicamento trombogênico, ele está aí no pós-marketing da artrite reumatoide há pelo menos 5 anos, e a gente tem evidências de ensaios clínicos no contexto de artrite reumatoide, que sim é uma doença crônica, extremamente trombogênica, em até 9,3 anos de segmento. Então, a gente tem ali um perfil de segurança, né, muito favorável para essa medicação nesse sentido. A indicação do tratamento, né, de tromboprofilaxia, ela independe, tá? Se está sendo feito tratamento com baricitinib ou não, é pela recomendação do paciente. Tá bom. Éder, você vai fazer alguma pergunta? Só para finalizar, é porque eu só fiz esse levantamento porque é uma questão de tromboprofilaxia, é uma indicação de bula, tá? Não é porque por alguma outra questão, não. E eu, Camila, quando falei da questão tromboembólica, não é? De cascata de coagulação, não estava me referindo ao medicamento, eu estava me referindo ao vírus. Entende? Sim. Que ele traz essa alteração, que é bem sabida, né? Não está me referindo propriamente ao medicamento, tá? Tá. Éder, só para a gente finalizar, então. Obrigado, Vânia. Eber Conar, sem nenhum conflito de interesse. Gostaria de fazer uma pergunta para o José Miguel. Boa tarde, José. Boa tarde. Oi. Boa tarde, Eber. Tudo bem? Essa perspectiva de manutenção de preço de vocês pensando numa lógica de compra centralizada, como que vocês avaliaram isso? Vocês pensaram se, caso incorporado, sei que isso não vai ser motivo de debate agora, mas por uma questão futura, a gente vai precisar saber, caso isso seja organizado dentro da assistência hospitalar, né, não de compra centralizada, a manutenção desses valores, como que se dá, qual foi o raciocínio aí da empresa em relação a isso? Ok, obrigado. Obrigado. Olha, baricitinib já está incorporado para artrite reumatoide, já está desde o ano passado em uso pela rede. O Lilly tem um contrato com o Ministério para compra centralizada desse medicamento. A nossa proposta foi estabelecida com base naquele preço, né, que é o preço que regula inibidores de JAK para artrite reumatoide, para artrite psoriásica, enfim, outras indicações, tá? E esse é o preço que a gente está oferecendo para a Conitec para o SUS, certo? Então, uma perspectiva de que um hospital estadual, um hospital municipal, né, sob gestão municipal, isso é SUS, essa é a perspectiva do SUS, esse é o preço que o Lilly tem aí o compromisso, né? Obviamente que o Ministério da Saúde vai decidir, né, o que for melhor em termos de logística, em termos de volume, enfim, né? Como é muito particular, né, imagino que a gente vai sentar com a área específica, né, do Ministério, seja DELOG, Secretaria Executiva, seja a própria SCTI,
e a gente vai trabalhar isso na perspectiva do preço que a gente apresentou, tá? Obrigada, Camila. Obrigada, José Miguel. Boa tarde para vocês. Obrigado, gente. Bom trabalho. Passar agora, então, a apresentação das contribuições da consulta pública, que vai ser feita pela Fernanda e pela Rosa, não sei se só a Fernanda, ou as duas estão aí, da Universidade do NATS, da Universidade Federal do Paraná. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, Vânia. Fernanda, tudo bem? Eu e a Rosa vamos então apresentar a parte das contribuições que vieram da consulta pública. Vou compartilhar minha tela. Todos conseguem visualizar? Sim. Perfeito. Bom, então vamos passar para a síntese e análise da consulta pública em relação à demanda do Baricitinib para o tratamento de pacientes com Covid-19. Ou necessidade de oxigênio. Travou, acho que só para mim, né? Conseguem. Não travou para mim também. Voltou. Ah, tá. Então não era só para mim. Mas voltou agora. Voltou? Ok. Bom, nós não temos nenhum conflito de interesse com essa matéria. A recomendação preliminar da Conitec para essa demanda na reunião ordinária realizada no último 10 de março de 2022 havia deliberado por maioria simples que a matéria fosse disponibilizada em consulta pública com recomendação favorável preliminar à incorporação do Baricitinib para a indicação pleiteada. Para essa recomendação, como a gente já viu, a Conitec considerou entre os argumentos favoráveis à incorporação que em desfecho secundário duro e previsto no desenho do estudo, foi identificado que o Baricitinib evita mortes em relação ao comparador. Para além disso, que as avaliações econômicas e análise de impacto orçamentário sugerem que o mesmo, ao considerar incertezas relacionadas à eficácia e o preço, a tecnologia tem potencial de ser sustentável para o SUS, e considerando que não há opções disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais para o tratamento hospitalar específico da Covid-19. Como argumentos desfavoráveis à incorporação, considerou-se no desfecho principal composto não tinha sido observada diferença entre Baricitinib e comparador, e a principal evidência disponível recrutou o paciente em 2020 com um perfil clínico diferente dos que atualmente são hospitalizados por Covid-19 no tocante a diferenças de variante e status vacinal. Com relação, então, à consulta pública, foram recebidas 116 contribuições, 116 pelo formulário de contribuições técnico-científicas e as demais pelo formulário de contribuições sobre experiência. Com relação ao perfil de participantes nas contribuições de experiência, todas elas foram contribuições de experiência ou opinião de pessoas físicas, predominando interessados no tema, seguindo de profissionais de saúde. Com relação às características demográficas, houve uma predominância de indivíduos do sexo feminino, cor branca e da região sudeste do Brasil, sendo que a maioria dos participantes ficou sabendo da consulta pública através de amigos, colegas ou profissionais do trabalho, seguindo das redes sociais. Com relação ao perfil dos participantes das 16 contribuições técnico-científicas, a maioria também foi de pessoas físicas, então 13 delas, predominantemente de profissionais de saúde, seguidos por interessados no tema. As outras 3 contribuições, uma delas foi proveniente de sociedade médica e a outra de empresa e fabricante que demandou a incorporação. Também com relação às características sociodemográficas, a maioria das pessoas físicas eram do sexo feminino, cor branca e da região sudeste do Brasil. Boa parte dos participantes ficou sabendo dessa consulta pública através da associação, entidades da classe e também amigos e colegas ou profissionais do trabalho. Com relação às contribuições sobre experiência e opinião, a maioria, como nós já vimos, foi proveniente de pessoas físicas, boa parte familiares, colegas e amigos, que relataram melhoras perceptíveis no quadro clínico dos seus parentes após o início do tratamento do Baricitinib,
Então, trazemos aqui alguns dos exemplos do que foram relatados nessas contribuições, ou seja, experiências e opiniões de pessoas e familiares que utilizaram o medicamento e observaram alguma melhora na inflamação da doença por Covid-19. E ainda relataram que o tratamento apresenta um custo razoável e que pode ser um benefício a sua incorporação, em especial para as populações que não têm condição em adquiri-lo. Então, essas foram algumas das contribuições obtidas na consulta pública por experiência e opinião. Com relação às contribuições técnico-científicas, todas elas foram a favor da incorporação do baricitinib para indicação pleiteada, e elas reforçaram, em sua maioria, os resultados de eficácia e segurança que já tinham sido apresentados no parecer. Então, reforçaram os resultados do estudo COVID-Barrier, em especial em relação à redução significativa na mortalidade, associada ao uso de baricitinib. Demonstrando que a terapia, então, significando que uma vida é salva para cada 20 pacientes, aproximadamente, com o uso de baricitinib. Além disso, boa parte das contribuições reafirma o perfil de segurança favorável, ou seja, sem diferença em relação à terapia padrão. Para além disso, destacou-se, dentro da consulta pública, a participação do Brasil no estudo multicêntrico COVID-Barrier, que foi um dos 12 países participantes, considerando-se uma representatividade importante dentro da população, com mais de 350 pacientes que foram avaliados. Foi também reiterado que esse medicamento já se encontra aprovado para uso no Brasil, para essa indicação, e é recomendado por diferentes agências internacionais, como já relatado no parecer. Parte das contribuições técnico-científicas trouxe informações adicionais sobre a recente publicação, que ainda está em pré-print, do estudo clínico randomizado aberto Recovery. Então, foi um estudo que já foi comentado aqui também hoje. Ele não foi avaliado criticamente no parecer, primeiro porque é um estudo recente, que ainda está em pré-print, né? Sua primeira aparição, primeiros resultados preliminares foram agora em março de 2022. Entretanto, as contribuições técnico-científicas afirmam que esses resultados preliminares são favoráveis ao uso do baricitinib, reforçando, então, uma redução de mortalidade em pacientes em uso da tecnologia. A empresa fabricante da tecnologia e demandante da incorporação também participou da consulta pública e acrescentou informações sobre benefícios clínicos do baricitinib, incluindo informações sobre o segundo uso combinado com outras drogas, nomeadamente antirretrovirais, como Remdesivir. Entretanto, como esse não foi o objetivo do parecer, né, avaliar a associação com antirretrovirais que não estivessem aprovados nas diretrizes brasileiras para o tratamento hospitalar de pacientes com Covid-19, esse não foi, então, o foco dessa avaliação. Passo, então, agora para a Rosa, para conversar sobre as contribuições na parte econômica. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Reitero não possuir conflito de interesse com a matéria. Então, apenas 16 contribuições foram técnico-científicas e, dentre essas, não foram todas que destacaram pontos relacionados à avaliação econômica e análise de impacto orçamentário. A maioria das contribuições destacou que a tecnologia deveria ou poderia ser custo-efetiva, então pensando aí na avaliação econômica, e poderia gerar economia para o sistema de saúde, então aí o olhar para a análise de impacto orçamentário, pela redução de hospitalização, redução de tempo de internação em UTI e redução de progressão ou tempo de ventilação mecânica. A Sociedade Brasileira de Infectologia, ela trouxe uma contribuição que representa muito a opinião expressa por várias outras contribuições nesse aspecto, e ela também acrescenta, na verdade, corroborando uma preocupação que foi destacada aqui, que no caso do impacto orçamentário, a gente tem uma incerteza de qual de fato seria a população elegível. Então, a SBI entende que pelo cenário incerto em termos de hospitalização por Covid nos próximos 4 anos, devido a fatores como hesitação vacinal, duração da proteção da imunização e impactos das variantes, a dotação orçamentária para incorporação de baricitinib pode variar em demasia.
Porém, como destacado no tópico de avaliação econômica, o uso dessa tecnologia no SUS é uma forma mais eficiente de alocação de recursos para esse grupo de pacientes, e a compensação dada pela redução de mortalidade, menor gasto com hospitalização e redução da perda de mão de obra são algumas das variáveis que podem balancear essa equação. Nós, como NATS, a gente faz apenas o destaque de que, de fato, foi identificado que a tecnologia é custo-efetiva, o que não é sinônimo de que ela pode gerar economia para o sistema, pelo menos com a evidência disponível hoje. Então, foi identificado impacto orçamentário positivo, que para esse plenário não foi considerado viável, né, de ser considerado, porque, de fato, a evidência não mostrou redução de hospitalização ou progressão para ventilação mecânica. Pelo menos a evidência principal, COV-Barrir, que é a indicação que está sendo avaliada nesse momento, é a evidência disponível nesse momento. Pode passar? E aí, ainda no aspecto da avaliação econômica e impacto orçamentário, eu não vou ser redundante com a contribuição da própria empresa fabricante, então ela reiterando que o preço praticado seria de R$ 27,00 desonerado, R$ 37,00 considerando impostos. O que nós, como NATS, destacamos é que, na nossa análise, a gente fez análise de sensibilidade considerando o modelo matemático fornecido pelo demandante e consideramos outros preços, uma vez que essa é a recomendação do DGITES, da gente considerar preço CMED e preço BPS. E essas variações justamente mostravam que, mesmo considerando as variações, a tecnologia tinha potencial de ser custo-efetiva. Hoje, e também com a consulta pública, o demandante reiterou que, mesmo se o preço for considerado no contexto de compra centralizada via DLOG ou descentralizada, esse preço vai ser praticado. Então, portanto, as análises que nós trouxemos de PMVG, BPS, não fazem sentido considerando esse posicionamento do demandante. Então, só reiterando, né, considerando os pontos recomendados pelo DATS, tanto no relatório preliminar publicado e na reunião, a análise de impacto orçamentário foi realizada de acordo com os mesmos critérios para a população elegível, porém modificando a curva de adoção da tecnologia, que seria o market share, quanto que vai para a baricitinib e quanto que permanece apenas com a terapia padrão, disponível hoje no SUS. E aí ele ainda reforça o que nós colocamos, né? Que entre os prazos de avaliação, incorporação e aquisição seriam decorridos no mínimo os primeiros 3 meses do ano. Então, a gente não está falando de uma população elegível que corresponde ao ano de 2022 em sua totalidade, e que poderia ser adotada uma curva de 30% ao invés de 15%, com incrementos de 20% ao ano. A gente agradece a contribuição, a gente apenas gostaria de explicar que quando a gente recomendou uma taxa de difusão maior, ou seja, de 15% aumentar para 30%, a gente ponderou que a gente só não pode considerar 100%, na verdade, existem vários motivos do porquê não considerar 100%, mas um deles é justamente que o ano já está em andamento. Só que aí o demandante, ele mostra que, considerando esse aumento de 15 para 30, o impacto orçamentário aumentou só 30%. Na verdade, o que ele faz é reduzir a população elegível, porque ele não considera esses 3 primeiros meses do ano. E aí, quando ele reduz e aumenta o market share, dá na mesma, né? Uma mudança de 3% é a mesma coisa que nada. A gente, na nossa análise, a gente não mudou a população elegível, a gente considerou janeiro a dezembro, porém, a gente aumentou o market share. Então, se eu estou aumentando de 15% para 30%, eu espero que o impacto orçamentário duplique. Por isso, na nossa análise, seria da ordem de 4 milhões, sendo que a maior parte disso, 3,7 milhões, só no ano de 2022. Apesar disso, tudo foi apresentado para o plenário na primeira reunião, então, mesmo o impacto de 1,5 milhão ou de 4 milhões foi entendido como sendo com potencial de ser viável economicamente, então, em nada a análise muda. E a gente considerou o valor de R$ 37,00, afinal, essa é a recomendação da gente sempre considerar o valor com impostos, ainda que o pagador seja o próprio governo. Pode passar?
Então, de considerações finais, a maioria das contribuições da consulta pública foram concordantes à recomendação preliminar da Conitec de incorporação de baricitinib no SUS. Foram reforçados os benefícios clínicos com o uso da tecnologia, em especial em relação à redução significativa da mortalidade e perfil de segurança favorável apresentados em estudo clínico randomizado multicêntrico, o COV-BARRIR, com representatividade da população brasileira. E o demandante reitera que o preço a ser praticado seria de R$ 27,00 desonerado, ou o correspondente a R$ 37,00 quando considerado ICMS, PIS e CONFINS. Obrigada, Rosa. Alguém tem alguma pergunta? Para a Rosa, para a Fernanda? Inês levantou a mão. Eu fico... uma pergunta para a Fernanda, não é? Você consideraria, Fernanda, uma informação em pré-print, sem revisão por pares, não é? Incipiência de dado? Seria... Não que tenham sido trazidos, mas no dossiê, né? Mas que já foram mencionados aqui como existente, ou seja, nós estamos andando, como fazendo análise com o trem andando. É válido considerar essa inclusão? E a outra coisa que eu achei muito interessante na consulta pública, e quero ver a sua opinião também, foi isso que acho que um slide que você pôs em resposta àquela análise de econômica, não é? Economia para o SUS, que realmente está perfeita aquela resposta, porque custo-efetividade em desfecho primário que não se altera, não vai significar economia. Eu gostaria que você comentasse mais a respeito disso. Sim. Boa tarde, doutora Inês. Boa Com tarde. relação à questão do pré-print, como foi comentado, ele não foi incluído no parecer inicial que foi realizado, por se tratar, então, de um estudo ainda sem avaliação por pares. Nós trouxemos essa informação aqui porque ela foi mencionada na consulta pública. Então, é um estudo que vai ser publicado, né? Já Falhou, Fernando, pelo menos falhou para mim. Acho que se puder desligar a câmera, acho que facilita. Falhou. conseguem me ouvir agora? Agora melhorou. Então, foi um estudo que ainda está em pré-print, vai ser publicado pelo Grupo Recovery, mas não foi, então, avaliado no nosso parecer, por se tratar ainda de uma evidência sem avaliação por pares. Nós trouxemos essa informação aqui porque ela foi mencionada na consulta pública por algumas contribuições, tá? Então, é um estudo que provavelmente será publicado em breve. O que vale destacar é que é um estudo grande, com 8.000 pacientes, e que segue a mesma linha do COV-BARRIR. Então, é promissor, não estamos afirmando nada com certeza, mas ele também evidencia aí uma redução de mortalidade. Entretanto, não foi, como eu comentei, avaliado no parecer. Com relação à avaliação econômica, doutora Maria Inês, o que a gente quis destacar é que existe a percepção é que ele seria econômico. Então, isso às vezes acontece. A gente tem ali contribuições que deveriam ser técnico-científicas, mas muitas pessoas que contribuem não têm o domínio pleno sobre o que é uma avaliação econômica ou uma análise de impacto orçamentário. E aí o que a gente destacou é que, apesar da impressão das pessoas ser de que ele vai gerar economia para o sistema, pelo racional de que ele reduz hospitalização, reduz ventilação mecânica, não foi isso que o próprio demandante mostrou e que nós mostramos na análise crítica. Ou seja, ele é custo efetivo, que significa que cada R$1 gasto com baricitinib associado à terapia padrão é mais eficiente do que R$1 gasto com terapia padrão, ou seja, o que se faz hoje no SUS. Ou seja, a gente está falando de eficiência de alocação de recursos, e não necessariamente que vai gerar economia. E é o que a gente identificou.
como não foi possível, na avaliação econômica, mostrar redução de hospitalização de ventilação mecânica, eu gasto melhor o meu dinheiro, mas eu preciso investir dinheiro em relação ao que hoje se gasta. Por isso, o impacto orçamentário foi positivo, ele não mostrou essa economia. Claro, na medida que estudos que demonstrem redução de hospitalização, redução de progressão, redução de ventilação mecânica, tempo de hospitalização se tornem disponíveis, essa evidência econômica também merece atualização, porque ela pode mostrar resultados diferentes. A questão é que o racional da TS não é incorporar apenas o que gera economia. Por isso, a gente tem essa discussão de o que é custo efetivo. Vale a pena investir? E, no caso, o parâmetro que nós identificamos, ele é bastante baixo, mostrando que, sim, vale a pena investir, mesmo considerando as incertezas de eficácia e de custo, com a evidência disponível hoje. Pois é, aí eu fiquei assim, sempre com a impressão, inclusive a consulta pública, e pelas próprias palavras de Miguel 3 vezes chamou a atenção que não houve mudança da pergunta pico do dossiê, do dossiê dele como demandante, e que foi o NATES, né? Que o NATES fez uma pergunta pico e que incluiu a mortalidade como desfecho. Isso eu tinha observado também no dossiê, né? Com relação à variante, gente, tem aparecido, eu li um artigo, para falar a verdade, ainda preciso ler melhor, um artigo de janeiro de 2022, que chama atenção para isso, que a reação do organismo ao vírus, não é, varia muito com a variante, ou a agressão do vírus ao organismo varia muito com a variante. E que, portanto, resultados de estudos em tempos diferentes, vamos dizer assim, como é o caso desse COVID-Barrier, está desconsiderando isso, né? Eu, quando perguntei à Fernanda sobre a questão do pré-print que foi trazida, é porque, e falei em incipiência, eu continuo achando que é uma fase muito inicial de investigação, não é? É uma fase muito ainda de curta duração de resultados avaliados. Eu vejo que são estudos que com alto risco de viés, e sempre me dá eu vou usar a palavra que o Vinícius usou há pouco, um desconforto, dizer que há custo-efetividade, apesar de incerteza, de qualidade, etc, etc. Então, eu acho que estamos diante de uma grande incerteza ainda, pela incipiência, não é? Pela incipiência, não vi que a consulta pública tenha alterado o que nós temos questionado, e penso até mesmo na extemporaneidade, né? Na extemporaneidade. Então, me incomoda continuarmos aqui na Conitec a analisar tecnologias isoladamente. Isoladamente, quer dizer, existe uma seleção de entrada, claro, é natural, porque a Conitec é demandada, né? Mas existe também essa passividade na admissão, porque também tem a obrigação de aceitar aquela demanda se está em conformidade com o rito, não é? E eu fico realmente muito incomodada com isso, porque é uma doença complexa, é uma doença que está mudando, não é? É evidente que está mudando, e nós continuamos aqui a avaliar tecnologias de forma isolada, tá? E assim, mais ainda, com foco em um desfecho que não foi posto para o estudo, e parece que nós passamos a andar de trás para frente. Eu fico com essa nítida impressão. Mas não é nem impressão, não, é uma quase certeza. Porque o estudo que é apresentado como o mais importante, que o demandante confirma que não teve mudança em pico, não teve mudança em nada, começa a ser posto, não é?
como se tivesse havido a análise verificado que a mortalidade, como um desfecho secundário, passou a ser evidente, com o maior ou menor grau de evidência, e passa a ser, então, a base da discussão e a base para justificar uma incorporação. Então, assim, realmente, nós estamos vivendo uma fase realmente muito difícil, né? Para fazer análise e recomendar uma tecnologia. Eu acho que tudo isso é muito inicial, muita coisa que foi posta, não é? Como, principalmente nesses desfechos de internação, de reduzir a hospitalização, etc., nós vimos que nem tudo está se confirmando, não é? Infelizmente, só o tempo poderá nos trazer um grau de certeza maior. Heber levantou a mão, depois o Vinícius, aí depois o pessoal responde para a gente poder finalizar. Obrigado, Vânia. Heber, CONAS, sem nenhum conflito de interesse. Na verdade, não é uma pergunta, tá? Eu vou só tecer alguns comentários já, e aí depois evito de falar de novo, se for o caso. Basicamente, os argumentos são os mesmos, assim, que a doutora Inês acabou de usar, só que com mérito diferente. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de, sim, utilizar um desfecho secundário que é a redução de mortalidade. A gente tem um estudo que traz uma redução no grau de incerteza, é um medicamento custo-efetivo. Então, para mim, assim, todas as questões, os domínios que a gente precisa prestar atenção nessa avaliação, eles estão dentro do que a gente acha que a gente pode encaminhar conforme a deliberação inicial. Algumas coisas me preocupam quanto ao ponto de vista organizacional. Para mim, isso ainda não está muito claro, né? Com certeza, caso isso venha a ser incorporado, a gente vai precisar de uma agenda, sem dúvida, aí, coordenada e liderada pelo Ministério, porque uso hospitalar é uso hospitalar, né? Então, a gente sabe que essa organização ela vai ter que ser bastante efetiva. Então, esses são os comentários. Eu agradeço a oportunidade, Vânia. Obrigada, Heber. Vinícius, depois Cristina. A respeito daquilo que eu apontei ainda na arguição aos consultores da Lilly, para efeito de desfecho de mortalidade em 60 dias, na página 39 do relatório deles, está apontando somente o L. O estudo não considerou o Cov Barrier, ele não entra como analisado, enfim. A tabela de avaliação de qualidade de evidência só considera ele como alta, nem pondera a utilização do Cov Barrier. Enfim, isso é uma pergunta para o grupo. Se esses estudos em tempo real, a gente tem a pretensão de trazê-los como uma prática, sem crítica, é mais uma questão de uma análise de oportunidade, especialmente para a gente começar, enfim, a ter uma diligência diferente na hora de buscar essas evidências e entendê-las de uma maneira mais apropriada. Mas eu queria só destacar isso. Apesar de ter, na discussão toda, a gente apontar muito para o Cov Barrier, ele não foi considerado para fazer a avaliação da qualidade de evidência, e só ficou o estudo do L et al., considerado com alta confiança, quer dizer, a qualidade do estudo é boa, com, enfim, essa amostra reduzida e, aparentemente, com aqueles aspectos que a gente já discutiu. No quadro 6 do relatório tem, tá? O texto lá com 60 dias do Cov Barrier. E eu não entendi que você perguntou estudo em tempo real. Na página 21, quadro 6. Não entendi que você falou que é estudo em tempo real. Como assim? Estudo pré-print? Está falando? Tá mudo. Esse Cov Barrier, que tem essa característica de ir fazendo atualização, esse randomizado multicêntrico em atualização, que eu estou chamando aqui de tempo real. O acompanhamento, fase né? 3, esse fase 3 online. Mas é porque os estudos geralmente seguem acompanhando os pacientes, né? Não é só nesse caso, em outros casos.
Eu estava entendendo que você estava perguntando do pré-print, mas não é, então. Tá bom. Cristina, e depois as meninas respondem, tá bom? Cristina. Boa tarde, eu não tenho um conflito de interesse com esse tema. E, assim, também como Eber, a gente quer só tecer alguns comentários, muito rapidamente. Em seguida, eu passo a palavra para Charles, nosso titular. Mas o entendimento da gente no Conasems é que o que foi apresentado, o que foi colocado hoje pela empresa, que pode ser incorporado ao relatório, aquilo que não tiver sido colocado antes, não é verdade? Como sempre se discute aqui, o que foi apresentado reforça, na nossa visão, os benefícios clínicos com o uso da tecnologia, e eu acho que a questão do impacto econômico já foi discutido, já foi dirimido, sabe? Então, assim, inclusive do ponto de vista do uso e as discussões relativas a questões referentes à coagulação, como o paciente ele está no ambiente hospitalar, isso pode ser seguramente monitorado, como também já foi discutido. E aí, na sequência, eu passo a palavra para nosso titular, Charles. Boa tarde, Charles Tocantins, Conasems. Não tenho conflito de interesse com o tema em pauta. Reforçando, a gente tem feito, é claro que todas as instituições fazem sua discussão interna, e na discussão interna que o Conasems fez, nós somos favoráveis à incorporação, a gente acredita, eu entendo os argumentos da nossa professora, da Inês, que a gente acaba tendo como uma grande referência, mas entendemos que existe consistência de estudo, existe na nossa opinião, as condições para incorporação pela Conitec em caráter de recomendação ao Sistema Único de Saúde. Obrigada, Charles. Aí, Rosa e Fernanda, se quiserem comentar, a minha fala é sobre avaliação econômica. Não sei se a Fernanda gostaria de esclarecer as dúvidas que surgiram da clínica. Na verdade, eu acho que seria só realmente reforçar a parte do pré-print que não foi avaliado realmente no parecer, né? Foi colocado como um critério de exclusão e o recovery veio bem depois. A base aqui é o COVID Barrier e como a Vânia já reforçou, o COVID Barrier tem os dados de 28 e 60 dias que estão ali no quadro 6. Se tem alguma falta de alguma informação, isso pode ser complementado também depois no relatório. A única coisa que eu ia reforçar é que o NATS ele não fez modificação da pergunta pico, então a pergunta pico submetida pelo demandante falava de eficácia de forma geral e os desfechos avaliados era progressão, mortalidade, entre outros, então não houve modificação da pergunta pico demandada ou a do NATS. Isso está representado no resumo do dossiê da indústria, no nosso resumo, no grade, na avaliação da qualidade da evidência. Talvez alguma seção no documento isso não esteja representado, mas a maior parte dele, o desfecho mortalidade, é o mais explorado, afinal foi ali que teve o benefício. Isso pré-consulta pública e pós-consulta pública. Em relação à avaliação econômica, a doutora Marinês, ela colocou a provocação de que é custo efetivo, apesar de não ter reduzido a hospitalização. Eu só destaco que a maioria das vezes o desfecho, aliás, o ideal é que o desfecho utilizado em avaliação econômica seja o duro, nesse caso, morte. Então, a custo-efetividade que a gente identificou, que eles identificaram e que nós apresentamos, foi anos de vida ganho para mortalidade. Claro que tem esse parênteses, é um desfecho que não foi o desfecho principal, mas é um desfecho que estava no desenho do estudo desde o início, apesar de não ter sido o desfecho principal. Desculpe-me, Rosa, mas eu vou ler a pico do dossiê do demandante. Avaliação clínica, 2 pontos. Eficácia e segurança e qualidade de vida relacionada à saúde. Avaliação econômica, razão de custo-efetividade incremental, razão de custo-utilidade incremental e impacto orçamentário. Na pergunta pico do NATS, eficácia, progressão para oxigênio, necessidade de ventilação mecânica invasiva, oxigenação por membrana extracorporal, mortalidade, melhora do estado clínico, duração da hospitalização, alta hospitalar, número de dias livres de ventilação. Segurança, eventos adversos gerais, eventos adversos sérios,
descontinuação do estudo por evento adverso, qualidade de vida relacionada à saúde. Isso está bem no quadro, é fácil de ver. Pode ser que no texto tenha acontecido como você falou, mas a pergunta pico, sim, é diferente entre o dossiê, o que está no dossiê e está no NAS. E tudo isso está seguido no arquivo do relatório. Tá? Perfeito, doutora Marinês. Então, ela é diferente no nível de detalhe, mas o demandante, quando ele define eficácia e na qualidade da evidência, ele especifica que eficácia é progressão, é mortalidade, então significa que o demandante fez e o que nós fizemos é a mesma coisa. O que mudou é que nós detalhamos, mas quando ele coloca eficácia, não existe desfecho eficácia. Eficácia é um construto que podem admitir diferentes desfechos. Todos nós concordamos aqui que o desfecho mortalidade não estava no desfecho composto primário, ele é um secundário. Então, olha, essas coisas confundem muito, porque acho que todos concordamos. No desfecho composto, desde a 106ª reunião, isso ficou claro, que o desfecho primário era composto. E o que se observou de mortalidade era, como eu falei, aquilo de pegar, ver os dados e verificar o desfecho secundário, mortalidade, é que se relevou. Por quê? Porque o desfecho primário posto no desenho do estudo, e isso Camille e Dalili concordou, não é? Que não se observou. O estudo foi desenhado, não estou dizendo que não seja interessante a mortalidade ser observada como um desfecho secundário, mas o que eu estou falando é a primazia da proposta, entendeu? É como se realmente nós estivéssemos andando de trás para frente. Se nós não exigirmos a primazia da ciência aqui, ficarmos fazendo adequações, considerando isso e aquilo, nós vamos aqui, gente, incorporar qualquer coisa, recomendar tudo. E nós sabemos que temos de ter critério. Não é? Tem de ter critério para essa recomendação, é muita responsabilidade. E eu volto a dizer, continuamos a avaliar tecnologias isoladamente, não é? E perdendo a ideia do todo. Um dia nós vamos nos sentar e verificar essas incorporações todas e vamos ver que falhamos em algum ponto da nossa avaliação e da nossa recomendação. Eu entendo, é do rito, é da lei, é de decreto, é de portaria, tudo, mas o caminho que nós estamos caminhando, não é, da evidência pela evidência, do estudo pivotal ou do estudo de base do negócio todo, está se acumulando como um problema que vai aparecer no futuro. Então, se não há certeza, se não há qualidade de evidência suficiente, não há por que nós estarmos reduzindo a nosso nível de exigência para fazer uma recomendação de incorporação. Acho que a Rosa já respondeu todas as dúvidas, né? Apesar de ser um desfecho secundário, um desfecho duro, que estava no desenho de estudo. Então, que é redução de mortalidade, já respondeu a questão da eficiência, né? Porque ele é eficiente porque é custo efetivo, apesar de ter impacto orçamentário, porque, como sabemos, são estudos econômicos diferentes. Então, alguém tem algum conflito de interesse com esse tema a declarar? Não, eu percebo que tem algumas pessoas que têm uma opinião e outras têm outra. Então, acho que é melhor a gente seguir para a votação. Eu vi que acho que Conaz ou Conazem já se manifestaram? Conazem, né? Isso. O Carlos já se manifestou favorável à incorporação, não é isso? A SAIS também já se manifestou. Aí, porque eu não vi que a consulta pública trouxe coisa que altere a posição inicial. Então, SAES desfavorável, incorporação, Conazem favorável, isso, né? Isso, Vânia. Conazem desfavorável. SGET desfavorável. SGET desfavorável. Mais alguém? SVS favorável. E, sem conflito de interesse, aproveito para cumprimentar
o excelente trabalho do NAPS. Obrigada. Também, de acordo, Júlio Braga, do CFM, também sem conflito de interesses, de acordo aí também com todas as preocupações levantadas, mas as evidências são suficientes e um assunto em progressão, realmente a gente pode, no futuro, mudar de ideia, não surgir novas tecnologias, novas alternativas, mas no momento eu acho que é suficiente. A gente não pode exigir também numa situação de urgência, né? Na pandemia, nem tudo é totalmente. O custo parece razoável, o voto aí é favorável. Favorável. CFM, mais alguém? Carlos Rezende, ANS. Mussolini, CNS. Favorável. Favorável. ANS, que o Carlos vai falar. Carlos Rezende, não tenho conflito de interesse, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Concordo com tudo que a doutora Marinês colocou, e a gente tem vivido isso também na ANS, né? Essa análise agora, de certa forma, isolada, frente à submissão continuada das tecnologias. Mas, frente ao papel da comissão, e verificando que nós temos um estudo de fase 3, ensaio clínico randomizado, com eficácia na redução de mortalidade, seguro para a indicação proposta, a ANS se manifesta favorável à incorporação. Está no mudo, Vânia, eu vou tomar a palavra aqui. Então, desculpa. Alexandre, pela Secretaria Executiva, sem conflito de interesse, favorável à incorporação. Favorável, mais alguém? Faltando alguém? SDS, SAE, Secretaria Executiva. SAPES e Anvisa, Vânia. Tá, Anvisa. Alessandro, sem conflito de interesses, também me manifesto favorável à proposta. Mais alguém, gente? Não? Então, Vânia, sem conflito de interesse, favorável. Isso que eu repeti. Então, recomendação favorável, por maioria simples, vamos para o registro de deliberação. Então, hoje é 30 de março de 2022, a CONITEC, né? Fala do decreto tal, os membros presentes deliberados por maioria simples recomendaram a incorporação do baricitinib para o tratamento dos pacientes adultos com Covid hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva. Agradeço a todos a presença. Nos vemos dia 6 e 7 de abril, né? 6 e 7 de abril. Primeiro dia lá na OPA e segundo dia no CONAS, para quem puder vir presencialmente, de 9 às 18.